O Brasil respira futebol. O futebol é mais do que um esporte aqui. É uma paixão, uma religião, uma parte integral da cultura brasileira. Mas, ultimamente, tem outra coisa invadindo o esporte: as apostas. O que antes era uma atividade marginal, agora se tornou um fenômeno dominante. Liga a TV para assistir a um jogo e você é bombardeado com anúncios. Eles estão em todos os lugares, desde os intervalos comerciais até as transmissões ao vivo, camisas, estádios, até os comentaristas. É impossível escapar. As marcas de apostas estão estampadas em todos os aspectos do jogo. Isso não é só publicidade, é uma verdadeira invasão. A presença das apostas é tão penetrante que parece que o futebol e as apostas se tornaram inseparáveis. Essa explosão das apostas é relativamente nova. Há apenas uma década, a ideia de apostas esportivas era quase inexistente no Brasil. Alguns anos atrás, era algo que mal se ouvia falar. O futebol era puro, livre dessas influências comerciais. Agora está em todo lugar que você olha. As ruas, os estádios, até mesmo as redes sociais estão saturadas com propaganda de apostas. E isso está levantando algumas questões sérias. Será que essa invasão está mudando a essência do futebol brasileiro? Não se trata apenas de alguns anúncios inofensivos. As apostas estão influenciando a maneira como os torcedores e jogadores veem o jogo. Isso atinge a alma do futebol brasileiro. A paixão pelo jogo está sendo substituída por uma obsessão por apostas. E isso pode ter consequências profundas para o futuro do esporte no país. Muitos torcedores estão preocupados. Eles se perguntam se o foco no dinheiro e nas apostas está tirando a magia do futebol. O Brasil sempre foi conhecido por sua habilidade e paixão no futebol. Mas agora, a influência das apostas está mudando essa narrativa. Analistas esportivos estão debatendo se essa tendência é sustentável. Será que o futebol pode manter sua integridade com tanta influência comercial? A linha entre torcedor e apostador está se tornando cada vez mais tênue. Para muitos, o jogo não é mais apenas sobre a paixão, mas sobre o lucro. E o que isso significa para as futuras gerações? Será que os jovens torcedores crescerão vendo o futebol como um jogo ou como uma oportunidade de aposta? O futuro do futebol brasileiro está em jogo. A invasão das apostas é uma maré que pode mudar o curso do esporte para sempre. Não precisa ser detetive para sacar que tem coisa errada. Basta observar a expressão dos torcedores, a ansiedade no ar. Algo não está certo, e todos podem sentir isso. A suspeita está em todos os lugares, desde os olhares desconfiados até as conversas sussurradas nas arquibancadas. É só dar uma olhada na internet. As redes sociais estão fervilhando com teorias e discussões. Um simples clique revela um mundo de informações e especulações. As pessoas estão conectadas, compartilhando suas dúvidas e descobertas. As páginas do Reddit estão cheias de histórias de jogos suspeitos. Usuários anônimos compartilham suas experiências e observações, criando uma rede de vigilância coletiva. Cada post, cada comentário, adiciona uma peça ao quebra-cabeça. Jornais publicam matérias sobre possíveis escândalos de manipulação de resultados. As manchetes são alarmantes e os artigos detalham investigações em andamento. Jornalistas dedicam horas para desvendar a verdade, trazendo à tona fatos que muitos prefeririam manter ocultos. As evidências estão aumentando e são preocupantes. Gráficos mostram tendências alarmantes e relatórios detalhados revelam um padrão inquietante. As pessoas estão começando a perceber a gravidade da situação e a pressão por respostas está crescendo. E não são só boatos. As reportagens são baseadas em fatos, com fontes confiáveis e provas concretas. A mídia está desempenhando um papel crucial, trazendo à luz informações que muitos tentam esconder. Reportagens investigativas estão descobrindo possíveis ligações entre empresas de apostas e atividades ilegais.
Jornalistas estão indo a fundo, entrevistando fontes, analisando documentos e conectando os pontos. O trabalho é árduo, mas necessário para expor a verdade. Lavagem de dinheiro, crime organizado. As acusações são graves. As autoridades estão começando a agir, com prisões e investigações em andamento. A conexão entre o futebol e o crime organizado está se tornando cada vez mais evidente. Isso já não é mais só um jogo. O futebol, que sempre foi uma paixão nacional, está agora no centro de um escândalo. Os jogadores, os torcedores, todos estão sendo afetados. A integridade do esporte está em jogo. Estamos falando de uma possível corrupção em larga escala. A magnitude do problema é assustadora e as consequências podem ser devastadoras. É hora de agir, de exigir transparência e justiça. O futuro do futebol depende disso. Vamos ser claros. A linha que separa as empresas de apostas das atividades ilegais é, na melhor das hipóteses, tênue. Relatórios sugerem que essas empresas podem estar sendo usadas para lavagem de dinheiro. O fluxo de dinheiro das apostas é a fachada perfeita. E não é só lavagem de dinheiro. Há preocupações com a manipulação de resultados. Jogadores, árbitros, dirigentes, qualquer um pode ser corrompido. A integridade do esporte está em risco. Não estamos falando apenas de dinheiro, estamos falando da essência do jogo limpo. Seção 4. A integridade do futebol em jogo. O futebol se baseia na confiança. Confiança nos jogadores, nos árbitros, no resultado da partida. Mas as apostas mudam tudo. Quando o dinheiro está envolvido, os interesses são muito maiores. O risco de manipulação de resultados é assustadoramente real. Uma única pessoa corrompida pode mudar o resultado de um jogo. E com tanto dinheiro circulando em plataformas de apostas, a tentação é enorme. Não se trata apenas de entretenimento. Trata-se de proteger a integridade de um esporte amado por milhões. Seção 5. A aposta do governo. A entrada da Caixa nas apostas. E é aqui que a coisa fica ainda mais complicada. O governo está envolvido. A entrada do governo no mercado de apostas não é apenas uma questão de regulamentação, mas também de participação ativa. A Caixa Econômica Federal, um banco estatal, lançou sua própria plataforma de apostas. Isso marca uma mudança significativa na forma como o governo brasileiro está lidando com o crescente mercado de apostas. Isso mesmo, o governo agora é um jogador nesse jogo de alto risco. A decisão de lançar uma plataforma de apostas através de um banco estatal levanta muitas questões sobre as intenções e prioridades do governo. Isso levanta sérias dúvidas sobre as prioridades do governo. Será que o governo está realmente preocupado com os riscos associados às apostas, como o vício e a perda financeira, ou está mais focado na arrecadação de receitas? Será que eles estão realmente preocupados com os riscos das apostas? A questão do vício em jogos de azar é uma preocupação real e crescente, e a entrada do governo nesse mercado pode complicar ainda mais a situação. Ou estão mais interessados na possível arrecadação? A arrecadação de receitas através das apostas pode ser uma tentação forte para um governo que busca novas fontes de financiamento. Não se trata apenas de regulamentação, trata-se do papel do governo nesse mercado que não para de crescer. A entrada da Caixa Econômica Federal no mercado de apostas representa uma nova era para o setor de jogos de azar no Brasil, onde o governo não é apenas um regulador, mas também um participante ativo. A questão é complexa e multifacetada. Por um lado, a regulamentação governamental pode trazer mais segurança e transparência para o mercado de apostas, protegendo os consumidores de práticas desleais e garantindo que as operações sejam conduzidas de maneira justa. Por outro lado, a participação direta do governo no mercado de apostas pode criar conflitos de interesse.
como pode o governo regular de forma eficaz um setor no qual ele próprio é um participante? Além disso, há a questão da responsabilidade social. O governo tem a responsabilidade de proteger seus cidadãos dos perigos do vício em jogos de azar. A entrada da Caixa no mercado de apostas pode ser vista como uma contradição a essa responsabilidade. A entrada da Caixa no mercado de apostas é um movimento estratégico que pode ter implicações de longo alcance. É uma tentativa de capturar uma parte do mercado de apostas, que está crescendo rapidamente, e de gerar novas receitas para o governo. No entanto, é crucial que o governo equilibre suas ambições financeiras com sua responsabilidade de proteger os cidadãos. A transparência, a regulamentação justa e a proteção ao consumidor devem ser prioridades. Em última análise, a entrada da Caixa no mercado de apostas é um desenvolvimento significativo que merece uma análise cuidadosa. O impacto dessa decisão será sentido não apenas no mercado de apostas, mas também na sociedade como um todo. À medida que o mercado de apostas continua a crescer, será interessante ver como o governo equilibra suas várias responsabilidades e interesses. A entrada da Caixa é apenas o começo de uma nova era no mercado de apostas no Brasil.